Boa noite. A polícia volta a afirmar que não existe vala comum em Gorongosa, na província de Sofala. Esta notícia acompanharmos lá mais adiante do Jornal da Noite. Para já, o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, chegou a Maputo esta manhã para uma visita de 4 dias. Como é hábito, o presidente português quebrou o protocolo e tirou várias fotografias com grupos culturais que o esperavam. Foi por volta das 7 horas que o avião que transportava Marcelo Rebelo de Sousa e sua delegação aterrou no aeroporto internacional de Maputo. Do terminal das chegadas internacionais aguardavam membros do governo moçambicano, nomeadamente os ministros dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, da Educação e Desenvolvimento Humano, a governadora da cidade de Maputo e o presidente do Conselho Municipal de Maputo. O presidente de Portugal foi homem de poucas palavras, mas trocou muitas emoções. Marcelo Rebelo de Sousa quebrou o protocolo para tirar fotografias e mais fotografias. Primeiro com este grupo de crianças, depois parou para contemplar o gingar destas mulheres que dançavam tufo, uma dança típica de Nampula. Sobrou espaço para mais fotos. Guiado por Oldemiro Baloi, ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Marcelo Rebelo de Sousa apreciou alguns passos de dança xigubo. Aqui, uma vez mais, o presidente de Portugal não resistiu e lançou-se ao grupo para tirar fotografias. E porque adivinha-se um dia de muitas visitas, Marcelo Rebelo de Sousa deixou o aeroporto cerca de 20 minutos depois e seguiu para um hotel. Trata-se da primeira visita de Marcelo Rebelo de Sousa a um país africano, 2 meses depois de tomar posse como presidente de Portugal. A primeira ação de Marcelo Rebelo de Sousa em Maputo foi visitar o Centro de Formação Profissional Metalomecânica. O presidente português disse que não escolheu o local por acaso. Passavam das 11 horas e 30 minutos quando o presidente da República Portuguesa chegou ao Centro de Formação Profissional Metalomecânica. As honras da casa ficaram a cargo do PCA do Centro, Francisco Carilho. Os parceiros moçambicanos neste projeto, que aqui represento na qualidade do Presidente do Conselho de Administração, testemunham, Vossa Excelência, o reconhecimento pelo empenho e competência dos técnicos do Sem Fim, Centro de Formação Profissional do Setor Metalúrgico e Metalomecânico, e do CEFOSAP, Centro de Formação Profissional da UGT, União Geral de Trabalhadores, instituições portuguesas de referência que nos apoiam, ensinam e acompanham em Portugal e em Moçambique com uma dedicação muito profissional, mas sobretudo muito fraternal. Depois visitou várias salas de aulas e interagiu com os formandos e professores dos diversos cursos técnico-profissionais lecionados neste local. No final explicou à imprensa por que escolheu visitar em primeiro lugar este centro nesta visita de Estado, a primeira desde que é Presidente da República de Portugal. Mas é sobretudo o símbolo daquilo que é o relacionamento entre Portugal e Moçambique. Aposta nas pessoas, aposta nos trabalhadores, aposta na valorização das pessoas e dos trabalhadores e dessa maneira aposta na economia de Moçambique, no futuro de Moçambique e na convergência crescente entre Portugal e Moçambique. É por aqui que passa a diferença em termos de construção de um Moçambique cada vez mais forte e de umas relações cada vez melhores entre Portugal e Moçambique. Na ocasião, Marcelo Rebelo de Sousa esquivou responder sobre a atual situação política e militar de Moçambique, nem mesmo sobre o papel que pode desempenhar na solução da crise. Eu terei a ocasião de falar disso ainda um bocadinho mais tarde, ainda não hoje. Acho que todos os portugueses, em todas as circunstâncias, como todos os amigos dos nossos amigos, estão sempre permanentemente disponíveis para ajudar. Este é um exemplo, este centro é uma prova de como houve uma colaboração que se traduz numa ajuda, que é uma ajuda recíproca. Quanto à crise económica? Muitas empresas estão cá há muito tempo, outras há menos tempo, e há empresas a chegar, e essas empresas estão para ficar, com otimismo. Eu vou visitar várias delas, mostrando que o investimento português em Moçambique continua, vai continuar e está determinado a continuar. De tarde visitou as obras de um prédio que está a ser construído em Maputo com capitais de empresas portuguesas. E à saída preferiu seguir a pé, percorrendo parte da Avenida Júlio Nyerere até a residência do embaixador português. Pelo caminho interagiu com alguns cidadãos que saíam dos seus estabelecimentos para o cumprimentar. E ainda teve tempo para brincadeiras com os alunos da Escola Especial de Maputo.
Amanhã o presidente de Portugal deposita uma coroa de flores na Praça dos Heróis, reúne com o chefe de Estado Filipe Nyusi e participa no encontro com empresários dos dois países. Vamos agora à notícia de destaque deste jornal. A polícia volta a afirmar que não existe vala comum em Gorongosa, na província de Sofala. Para as autoridades, as notícias veiculadas pela imprensa internacional são questionáveis e não têm bases. A polícia diz que depois de ter recebido a informação da existência de uma vala comum em Gorongosa, enviou uma equipa de trabalho para o local. A primeira conclusão é de que não há vestígios de morte. Lamentar a atitude do órgão de comunicação social que se predispôs a divulgar essa informação, porque a comissão de trabalho que foi criada para se deslocar ao suposto local, zona 76, que se faz referência, não encontrou nenhuma evidência, não localizou a tal vala comum que se fazia referência, não conseguiu localizar, identificar e falar com os supostos camponeses que teriam mostrado o local, teriam deixado alguma declaração. A polícia desafia ainda a imprensa a mostrar as fontes da notícia e o local onde estão depositados os corpos. Pedir para que este órgão de comunicação social colabore com a polícia na identificação exata do local, das pessoas que teriam entrado em contato com elas e teriam confiado e afirmado categoricamente que os corpos estavam no espaço que se faz referência. A comissão de trabalho foi constituída, que se juntou às lideranças locais, tanto de Canda como se faz referência, não conseguiram identificar as supostas testemunhas, que eram camponeses, como veio veiculada a informação. Mais do que isso, não conseguiram identificar, portanto, o local que se faz referência como sendo, portanto, uma vala comum onde contém esses corpos. Relativamente às imagens dos cadáveres, Inácio Dina diz que pode ser uma criação de pessoas mal intencionadas. As redes sociais em algum momento são utilizadas por um grupo de amigos, podem combinar para ir em outro local para se encontrar, mas tem outra dimensão, que é alguém decidir postar alguma fotografia ou algum documento com um suposto cunho oficial, não é fórum adequado, né, para fazer fé, né, logo a primeira, para quem não está dentro do conteúdo, levar a peito e usar a informação como fiável. Ainda esta terça-feira, a polícia disse que 2 pessoas estão detidas por incitação à violência, depois de rumores de manifestações, e um menor foi interrogado por tentar queimar um pneu. De acordo com a polícia, na semana de 23 a 29 de abril, foram registrados 36 acidentes que resultaram em 28 mortes, 22 feridos graves e 27 ligeiros. Em Sofala, o governo provincial vai levar uma equipa de jornalistas baseados na Beira para os locais onde terão sido abertas as alegadas valas comuns. A equipa de jornalistas deverá partir às 6 horas da manhã para, em loco, reportar a situação. Devido à insegurança em Gorongosa, a comitiva que integra a Polícia da República de Moçambique será escoltada até aos locais suspeitos. Esta é uma informação a acompanhar a partir de amanhã. E Alice Mabote diz que o governo pode estar a esconder as valas comuns, tal como escondeu as dívidas com garantia do Estado. A presidente da Liga dos Direitos Humanos diz que Moçambique pode ser julgado pelo Tribunal Penal Internacional por crimes de guerra. Mas o governo o que peca, e isto cheira-me a uma derradeira de um governo num país, quando começa a haver muitos conflitos ao mesmo tempo, os melhores governos param e começam a analisar o que é que está-se a passar e corrigem. Estes estão a bombardear pessoas à busca da RENAM, estão a matar pessoas que vão aos bombardeamentos, tudo isto à procura de uma cabeça. Vale mais acabar milhões de pessoas para se encontrar uma única cabeça, ou melhor pararmos e encontrarmos uma estratégia de trazer esta cabeça conosco e evitarmos mortes. Agora, o governo devia pensar
Nós falamos aqui dentro sobre a dívida moçambicana. Foi exatamente a mesma coisa. Negou-se até no próprio Parlamento, onde as pessoas foram votadas, prometeram que estavam para servir o povo, recusaram-se. E hoje estamos com calças na mão, não sabemos o que é que vamos fazer. As pessoas não sabem o que esta dívida representa, não sabem o que significa termos esta dívida para gerações e gerações. As pessoas não fazem uma ligação entre esta dívida e a questão dos direitos humanos. As pessoas não fazem a ligação entre valas comuns e direitos humanos. Moçambique já entrou nos crimes de guerra. Moçambique, daqui a nada, vai estar no TPI a responder pelos crimes de guerra. Podem esconder, mas chegará o dia. Neste caso, em Gorongosa, a Liga já procurou saber Estamos a verificar. Dentro de tempo que não tenho, não sei quando, nós devemos trazer uma informação dos moçambicanos e não da comunidade internacional. A Confederação das Associações Económicas diz que é um desrespeito à população o governo pagar juros comerciais quando ainda depende de doadores. Os empresários lamentam ainda que o crédito não priorize os setores produtivos como a agricultura e a indústria. Num comunicado à imprensa, os patrões revelam que a dívida pública externa passou a ser 3 vezes maior que o valor das exportações do país em 2015. A CTA considera que a gestão pouco criteriosa dos recursos do Estado está a conduzir a dívida pública à instabilidade, situação que deverá agravar a crise cambial. Os empresários consideram que é um grande desrespeito à população o governo comprometer-se a pagar juros comerciais de dívidas de empresas privadas enquanto ainda depende largamente dos doadores para realizar despesas. A CTA diz que analisou a aplicação do valor da dívida contraída recentemente e concluiu que a mesma não tem impacto nas áreas prioritárias do governo. A CTA diz que a inexistência de políticas governamentais claras e objetivas sobre o desenvolvimento econômico sustentável dos setores prioritários faz com que não haja proteção ao setor produtivo, que é o garante da autossustentabilidade do país. 8 computadores foram roubados nas instalações dos Serviços Provinciais de Identificação Civil de Cabo Delgado na semana passada. O equipamento já foi reposto e a produção de bilhetes está a ser feita normalmente. Trata-se de computadores usados para captação e validação de dados durante a produção de bilhetes de identidade. O caso deu-se na quarta-feira da semana passada, na província de Cabo Delgado. Face à situação, apenas estavam a funcionar serviços mínimos. Não estávamos totalmente fechados, nós trabalhávamos, mas eram serviços mínimos que nós oferecíamos. Então, com a reposição do equipamento, estar estabelecido, fornecer o funcionamento normal da instituição. Dizer que até aqui não se recuperou nenhuma máquina, a polícia está a trabalhar, diz que já tem pistas e esperamos que dessas pistas resulte, de facto, alguma coisa substancial. O porta-voz da Direção Nacional de Identificação Civil, que falava esta terça-feira no habitual encontro com a imprensa, fez saber que na semana passada foram detectadas mais de 140 pessoas com certidões de nascimento falsas. Estamos a ter números cada vez mais elevados. Já na semana passada tínhamos um número de 96 casos de falsificação de certidões e esta semana temos 146 casos de certidões de nascimento detectados falsos. Com maior índice para a província de Manica, com 139 casos. Tivemos 6 casos na província de Cabo Delgado e um caso na cidade de Maputo. Na semana que vai, de 25 de abril a 1 de maio, a Direção Nacional de Identificação Civil emitiu mais de 1.700 bilhetes de identidade em Nampula de forma gratuita. Informações recentes dão conta de que 2 pessoas foram detidas em conexão com o desaparecimento dos computadores. O governo vai garantir ajuda alimentar a mais de 460 mil famílias vítimas da seca para todo o mês de maio. O alerta vermelho devido à estiagem continua devido ao abrandamento dos efeitos da seca. O impacto da seca foi um dos principais temas da reunião do Conselho de Ministros desta terça-feira e a decisão foi garantir alimentos para mais de 460 mil famílias em todo o mês de maio. Continuam as ações de assistência alimentar, reabilitação de furos de água e a coordenação de ações visando mitigar os efeitos da seca. Para o mês de maio está assegurada assistência
alimentar a 462 mil pessoas nestas províncias afetadas. Contudo, o governo diz que o fenômeno El Niño abrandou entre os dias 26 de abril e 2 de maio. Neste período, não se registraram eventos suscetíveis de provocar calamidades. Ainda no Conselho de Ministros desta terça-feira, o governo ratificou um acordo que assegurou a encaixe de 10 milhões de dólares para reformas no setor do comércio e aprovou a política industrial com o objetivo de aumentar as exportações. Esta política e estratégia industrial visa adequar-se à dinâmica atual de desenvolvimento, promovendo a industrialização orientada para a modernização da economia e aumento das exportações. Considerando que a indústria é um fator determinante nas ações de combate à pobreza e desenvolvimento econômico. Carmelita Namassulua desafia os municípios nacionais a aprofundarem a descentralização e redução da dependência ao orçamento alocado pelo Governo Central. A Ministra da Administração Estatal e Função Pública diz que o aumento das receitas próprias e o ordenamento territorial deve ser prioridade das edilidades. A mensagem de Carmelita Namassulua aos 53 municípios nacionais foi lançada esta terça-feira na abertura do Seminário Nacional de Governação Municipal Participativa, que serve de preparação da 16ª Conferência do Observatório Internacional de Governação Participativa, que inicia esta quarta-feira. A ministra da Administração Estatal quer menor dependência dos municípios em relação ao orçamento alocado pelo Governo Central e diz que o ordenamento territorial deve ser uma prioridade. Os desafios atuais dos nossos municípios, visando fortalecer serviços de qualidade e contribuir para o alívio da pobreza urbana, são enormes. Por isso, gostaríamos de enumerar as seguintes, entre inúmeras que nós enfrentamos no nosso dia a dia: o ordenamento territorial e a gestão do solo urbano, o aumento de receitas próprias, o saneamento do meio, a adaptação às mudanças climáticas e a responsabilização social dos munícipes e autarcas no desenvolvimento das nossas cidades e vilas. Queremos sublinhar aqui a necessidade e a importância de os municípios que se esforçam para reduzir a sua excessiva dependência das transferências de fundos feitas pelo Governo Central. Orçamento e planificação participativa são algumas práticas que as edilidades nacionais deverão partilhar na conferência que a cidade da Matola vai acolher. Queremos participar do Observatório Internacional da Democracia Participativa, levando uma linguagem comum de todos os municípios, principalmente nas ferramentas de participação. Cada município que está aqui presente tem a sua ferramenta de participação. Primeiro vamos identificar que ferramentas são essas e como é que são aplicadas no dia a dia dos municípios. Pelo que todas as realidades que aqui temos, toda a forma de governação aberta que aqui temos, queremos buscar as semelhanças que lá existem e participamos da conferência do IDP numa única voz, porque estamos a trazer a realidade moçambicana. O seminário de um dia debate ainda as ferramentas de governação municipal em Moçambique, assim como os desafios dos 53 municípios nacionais. E presidentes de conselhos municipais reconhecem que os munícipes ainda têm pouco conhecimento sobre os instrumentos de governação participativa e pedem o envolvimento de toda a sociedade para acelerar a descentralização. Os maiores desafios que nós temos, por um lado, é alguma resistência em algumas partes, porque é um fenômeno novo e muitos munícipes ainda não estão abalizados sobre as ferramentas. Portanto, é preciso também educarmos, é preciso passarmos a informação para os munícipes, porque sem educação, se os munícipes não conhecem quais são os seus deveres como munícipes, se eles não conhecem quais são os seus direitos, não podem exigir os seus direitos, não podem participar cabalmente. O desafio da informação, o desafio da formação e educação do município, nós achamos que é o principal desafio. Não só o município
e as comunidades, mas também os empreiteiros, para que possam apropriar-se desses instrumentos, para que todo o povo, naturalmente, no âmbito da governação municipal, possa se sentir responsável e dono do processo. De facto, esse desafio, naturalmente, nós, os autarcas, somos levados a cabo para que nós possamos, naturalmente, mobilizar a toda a sociedade, para que, naturalmente, possamos compreender que o processo é de todos e todos nós saímos a ganhar quando todos estivermos envolvidos no processo de participação municipal. Temos o desafio de consolidar o que já implementamos. Quero recordar que a autarcização começou em 98, já vamos na 4ª geração de eleições, mas além de consolidar, temos de aprofundar, verificar aquilo que fomos fazendo ao longo desses quase 20 anos e as lições aprendidas e verificar também o que é que pode ser modificado para a melhoria do todo o processo da autarcização no nosso país, verificar as leis, o quadro legal, sobretudo a Lei 2/97, que é aquela que cria as autarcias. Muito bem, vamos agora observar o nosso primeiro intervalo e voltamos dentro de instantes com mais notícias. Até já. Um país faz-se de confrontos de ideias. Nós somos a ajuda do governo agora. Choramos por muita água, choramos por pouca, choramos sem água. Da pluralidade de opiniões. De uma ou de outra forma, as coisas têm que andar. Vamos evitar essa questão de eu tenho um negócio, depois de amanhã torna-se um elefante branco. Não é possível formar um empresário, um empreendedor em um dia. Para outro sítio. Nosso autocarro até aos 5 anos, aos 2 anos está arrebentado. Falar é muito simples e trazer dados também é a coisa muito simples. Mas vamos à prática, não é o que se verifica o que está a dizer. Há muitos jovens que começam e têm vontade de continuar, mas não vão a lugar nenhum. O debate da nação é desta diversidade de pensamentos que é Moçambique. Essa diversidade. Empreender não são pequenos negócios de barraco, qualquer coisa. Nós estamos a testemunhar. Uma criança e um jovem desapareceram nas águas da Praia do Inos, aqui na cidade de Pemba. Combate ao crime é a palavra de ordem da chegada do líder da RNAP à cidade portuária de Natal. Davis Mango deixou ficar as seguintes considerações. A partir da cidade da Beira e com imagens de Manel Chicava. No interior desta viatura seguiam 4 ocupantes.
a reunião que aprovou a primeira Constituição da República. Bairros periféricos das cidades de Maputo e Matola. A alma do magistrado calou-se precisamente neste local. As notícias do país cabem todas aqui. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Bem-vindos à segunda parte do Jornal da Noite. Vamos continuar a olhar as notícias. A STV acompanhou as cerimónias centrais da celebração do Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, que se realizam na Finlândia. O país lidera pela sexta vez o Índice de Liberdade de Imprensa e a diretora-geral da Unesco lamenta a morte de dezenas de jornalistas. Do dia 25 a 29 de abril, a delegação deslocou-se a Washington a convite do... Isso aqui só dito em inglês é que é mais fácil. A convite do ICCF, que é a Fundação Internacional para a Conservação do Caucas de Conservação. A nossa surpresa foi que existem várias iniciativas nos Estados da América, em Washington, fundações, agências que estão a trabalhar no nosso país em várias áreas de conservação. O que requer é nós termos esta informação e encontrarmos um elemento de coordenação, nomeadamente entre o Parlamento, as diferentes comissões especializadas, com o enriquecimento das experiências que nós estamos aqui a fazer no país, tendo sublinhado a necessidade de não bastar apenas produzir leis, mas fazer com que essas leis sejam, portanto, aplicadas. As nossas sinceras desculpas pela troca de reportagem. Esta é uma reportagem que dá conta que um grupo de parlamentares moçambicanos defende que é preciso haver maior coordenação entre o Governo e a Assembleia da República para o combate à caça furtiva e queimadas descontroladas. Um cidadão acusa o município de Nampula de arrancar um terreno e o município diz que já está a estudar o caso. São cerca de 300 metros quadrados, os quais estão a ser ocupados supostamente por indivíduos estranhos no bairro Marrer, unidade comunal Namiconha, posto administrativo de Natquir, no município de Nampula. As autoridades locais dizem não terem sido sequer consultadas e mostram-se indignadas com o que está a acontecer, onde os novos ocupantes já estão a depositar material para o início das obras. Como é que me tiram este terreno sem nenhuma prévia consulta? O município é de nós todos, é um presidente eleito por nós, tem que falar conosco. Quando tem um projeto, quando tem algum interesse que pode estar acima dos interesses das populações, tem que consultar. Mas, contrariamente a isso, estamos a encontrar o espólio só. Um talhão que eu tenho há mais de 10 anos, com documentos lá. O Conselho Municipal, quando está de Maracare, nós não procuramos. Que é líder está aqui, que é secretário. Então, no momento, às vezes essas pedras assim. Quando vieram aquelas pessoas, logo começou a marcar esses nossos talhões. Até agora, sem soubermos qual é o resultado, nem os turnos quando vêm, não querem nos aproximar, vir nos dizer qualquer resultado que nós damos a precisar esse talhão. Questionado sobre o assunto, o presidente do município de Nampula, Mahamuda Murani, disse desconhecer o caso, mas mostrou-se disponível a averiguar a situação e repor a ordem. Municípios na zona de queixam-se pelo facto do município estar a apropriar-se de algumas terras para atribuir a terceiros. Desconheço, mas naturalmente, se o senhor tem essas matérias, aconselho que dirijam-se ao Conselho Municipal e para que nós possamos naturalmente averiguar a situação e naturalmente repormos aquilo que é a ordem e tranquilidade a nível da nossa urbe.
Todavia, este não é o primeiro caso do género no município de Nampula, sendo que conflitos de terra envolvendo a edilidade têm estado a crescer nos últimos tempos nesta autarquia. Agora sim, vamos à reportagem que dá conta que a STV acompanhou as cerimónias centrais da celebração do Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, que se realiza na Finlândia. O país lidera pela sexta vez o Índice de Liberdade de Imprensa. E a diretora-geral da Unesco lamenta a morte de dezenas de jornalistas. Um país que vai se erguendo num mar de desafios depois de uma guerra civil. Iqil Azali, fotojornalista do Sudão do Sul, é quem traz a história para a exposição. Nosso trabalho no Sudão do Sul é muito pesado. Nós temos que ter cuidado com o que falamos e o que escrevemos. Seguir histórias para nós, às vezes é muito difícil. Quem não viveu a experiência de Iquilas recorre à tecnologia para sentir o aperto dos jornalistas que trabalham sem condições de segurança. Na Síria acontece todos os dias. Isto emocionou Mohamed da Geórgia. You are looking at everything through this camera. So the journalists here have nothing to... Olha-se tudo através da câmara. Os jornalistas aqui não têm nenhuma proteção. Eles estão no meio dos bombardeamentos e dos protestos. Não há nada que os proteja. 63 jornalistas morreram em serviço no ano passado e outros 40 assassinados sem que se saiba ainda o motivo da sua morte, segundo a organização Repórteres Sem Fronteiras. Uma violação de um direito fundamental, a vida. They face hatred of extremism. Eles enfrentam o ódio do extremismo. Eles enfrentam o assédio digital. Mas, tragicamente, eles enfrentam a morte. Durante a última década, 825 jornalistas perderam suas vidas. Isto é intolerável e inaceitável. A diretora-geral da Unesco congratulou a Finlândia por ocupar este ano, pela sexta vez, o primeiro lugar no Índice Mundial de Liberdade de Imprensa. Acreditamos que este é o resultado da nossa longa tradição como uma sociedade aberta. Este merecimento também tem a ver com acesso à informação pública, um alto nível de proteção das fontes, ligações rápidas à internet, bem como a educação de alto nível e uma rede de bibliotecas públicas que juntos promovem a literacia mediática. O país foi pioneiro na aprovação da Lei de Acesso à Informação há 250 anos. Moçambique deu passos para a aprovação e segue para a implementação. Tem um lugar também de aprendizagem e, como dizia o primeiro-ministro, é dos países onde a corrupção está quase a nível zero. Por quê? Porque há transparência na base da lei de autoinformação. Para o presidente do Conselho Superior da Comunicação Social, que participa da Conferência Mundial, é um reconhecimento de avanços e não só de Moçambique. A África tem destaque na celebração. Marca a passagem dos 25 anos da Declaração de Windhoek. A Declaração de Windhoek é um documento que é um marco histórico porque estabelece os princípios de uma imprensa livre, independente e pluralista para a África. No ano passado, o mundo aprovou a Agenda 2030, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Inclui o acesso público à informação e a provisão dos direitos fundamentais. Foram nestas questões que incidiram os discursos do primeiro-ministro da Finlândia e da diretora-geral da Unesco. Próximos meses e anos servirão de monitoria. Selma Inocência, Helsinki, Finlândia, para a ISTV. Muito bem, vamos agora observar mais um breve intervalo, mas antes passamos a olhar a previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas. Para a zona sul do país, prevê-se uma temperatura máxima de 28 graus para Maputo e uma mínima de 18 graus, 25 graus de máxima para Xai-Xai e uma temperatura mínima de 19 graus. Para Inhambane, está prevista uma máxima de 27 graus e uma temperatura mínima de 19 graus. Caminhamos para o centro do país para esta quarta-feira.
Beira, prevê-se uma temperatura máxima de 27 graus para Beira e uma mínima de 20 graus. 25 graus de máxima para Chimoio e uma temperatura mínima de 16 graus. Para Tete está prevista uma temperatura máxima de 33 graus e uma mínima de 21 graus. E para Climane prevê-se uma temperatura máxima de 27 graus e uma mínima de 18 graus. Para o norte do país, prevê-se para as próximas 24 horas uma temperatura máxima de 28 graus para Nampula e uma mínima de 19 graus. 31 graus de máxima para Pemba e uma temperatura mínima de 21 graus. E por final, para Lixinga, está prevista uma máxima de 26 graus e uma temperatura mínima de 16 graus. Mais um baú. Recordações, momentos épicos, momentos marcantes, grandes vitórias, campeões. Como é que o futebol começou na sua vida e o que é que foi o futebol? Eram todas equipas bem estruturadas com um futebol de se tirar o chapéu. A gente jogava aqui na Baixa, saía da Baixa. Era obrigado a fazer o jogo nos Palmaninhos. Antigos jogadores, paraquedistas, árbitros, pugilistas, médicos. O primeiro envolvimento direto foi como médico da seleção, que foi aos Jogos Olímpicos, Moscovo, 1980. Hoje já temos a capacidade de fazer diagnósticos e cirurgias artroscópicas. O paraquedismo começa quando eu via militares da Força Aérea saltar. A dobragem de paraquedas é uma coisa fundamental. Uma campeã nasce ou faz-se? Um talento tem que nascer, mas também não basta só nascer, tem que se fazer para ser campeão. Um país sem ídolos é um país sem referências. Uma criança e um jovem desapareceram nas águas da Praia do Inos, aqui na cidade de Pemba. Combate ao crime é a palavra de ordem da chegada do líder da Arnaf à cidade portuária de Natal. Teve-se mangos para elites. Partido da Cerbeira e com imagens de Manel Chicava. No interior desta viatura seguiam 4 ocupantes. A reunião que aprovou a primeira Constituição da República. Bairros periféricos das cidades de Maputo e Matola. A alma do magistrado calou-se precisamente neste local. As notícias do país cabem todas aqui. O que nos rodeia mexe conosco. É fundamental preservarmos isto. Ficamos movidos pelo espírito de trazer as imagens. Torna-nos mais próximos da realidade que veiculamos. O que temos que carregar em nós é o trabalho em equipa. Em Moçambique temos uma diversidade a todos os níveis. Iniciativas inovadoras, costumes e até lições de vida. E é isto que queremos partilhar. E fazemos com muito orgulho. Mostramos o que você quer ver na TV. Contamos as histórias como você percebe. Estamos num grande plano. Um país sem história é um país sem futuro.
Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um país sem ídolos é um país sem referências. Bem-vindos à última parte do Jornal da Noite. Vamos agora olhar a atualidade internacional. Um novo balanço aponta para 21 mortos na sequência da queda do prédio na capital do Quênia, em Nairobi, na sexta-feira. Os óbitos representam um aumento em cerca de 10 casos, quando comparados com o balanço feito até domingo pelas autoridades daquele país. Pelo menos 21 pessoas morreram no desabamento de um edifício na sexta-feira à noite, num bairro pobre da capital do Quênia, Nairobi, segundo o novo balanço oficial divulgado esta segunda-feira. O anterior balanço, divulgado no domingo, dava conta de 16 mortos. As autoridades já previam o aumento do número de mortos, tendo em conta o elevado grau de destruição e pessoas desaparecidas. Aliás, a Cruz Vermelha Queniana disse que mais de 60 pessoas continuavam desaparecidas. As equipas de resgate desdobraram-se a todo custo para ver a possibilidade de encontrar sobreviventes ou mesmo corpos entre os escombros. O edifício, situado no bairro de Huruma, na capital do Quênia, desmoronou-se devido às chuvas torrenciais e à má qualidade na construção. Com 2 anos e construído perto de um rio, o prédio foi alvo de uma ordem de demolição que não foi respeitada nem aplicada pelas autoridades. Por via disso, o proprietário do edifício foi detido no domingo e esta terça-feira deverá comparecer ao tribunal. As autoridades estão à procura do arquiteto e dos engenheiros envolvidos na construção do prédio para serem ouvidos durante as investigações. Ao todo, 28 pessoas morreram em Nairobi desde sexta-feira devido a fortes chuvas, as mais violentas desde o início da estação chuvosa. Além das 21 vítimas mortais no desabamento, outras 7 pessoas morreram afogadas e devido à queda de um muro. 92 anos. Inédito, impensável. A equipa comandada por Cláudio Ranieri, que apenas tinha como objetivo a manutenção no campeonato inglês, garantiu esta segunda-feira o título, aproveitando o empate a 2 bolas entre o Chelsea e o Tottenham. Com este resultado, o Tottenham ficou a 7 pontos do Leicester City quando faltam por disputar 2 jornadas na Premier League. Este feito foi festejado efusivamente pelos adeptos do Leicester City, que saíram esta segunda-feira à rua para manifestar a sua satisfação pelo título inédito. Esta conquista do Leicester City era algo tão inimaginável, de tal forma que as casas de aposta, em caso de um apostador colocar 1 libra no título do Leicester, ganharia 5.000 se assim acontecesse. Mas a história mostrou-se contrária. As casas de apostas terão de pagar cerca de 3,8 milhões de euros aos apostadores, um valor perto do triplo daquilo que os apostadores investiram no início da época. E agora no futebol nacional, a Seleção Nacional de Futebol dos Sub-20, os Mambinhas, já está a preparar o jogo da primeira mão da segunda eliminatória diante do Lesoto. A equipa técnica prevê uma partida difícil. A lista dos 28 jogadores pré-convocados já foi anunciada. Depois da equipa nacional de sub-20 ter deixado para trás a seleção das Maurícias na primeira eliminatória para o CAN da Zâmbia 2017, a equipa técnica liderada por Arnaldo Onwana iniciou esta terça-feira a preparação dos jogadores com o objetivo de passar na eliminatória diante do Lesoto. O treinador dos Mambinhas prevê um jogo difícil. Entre os pré-convocados estão os jogadores... Equipa muito bem organizada, sempre esteve bem por onde participou, também se deu lugar, né? Poderá nesta equipe, mas por aquilo que o Lesoto vem fazendo já desde há muito tempo, é uma seleção organizada. Portanto, nós esperamos superar, acima de tudo, com a nossa qualidade técnica individual, e aliando isso ao coletivo, pensamos nós que podemos superar a seleção dos outros, que é muito forte,
não é? Pelas indicações, pelas informações que nós temos, é uma seleção muito forte. Não vamos pensar que pronto, é o Lesoto e é fácil, a gente vai passar a eliminatória. Convocamos 3 guarda-redes, 7 defesas, 8 médios, ou meio-campistas, como queremos chamá-los, e 10 avançados. O jogo da primeira mão da segunda eliminatória vai ser realizado no dia 21 de maio, no estádio da Machava, quando forem 15 horas. Muito bem, com esta notícia colocamos ponto final ao Jornal da Noite. Foi enorme prazer trabalhar para si. Voltamos amanhã à mesma hora. Até lá.